Imagine abrir o aplicativo do seu banco e ver ali, todo mês, R$ 5.000 caindo. Sem patrão, sem cliente, sem correria. Apenas dividendos pingando enquanto você vive sua vida. Isso é possível? Sim. E neste vídeo você vai descobrir exatamente como. Mas se você sair antes do final, vai perder a parte mais poderosa, onde eu revelo a chave que pode reduzir em anos o tempo que você levaria para viver só de renda. Você vai entender, passo a passo, como transformar cotas de fundos imobiliários em uma fonte mensal de renda estável, reajustada pela inflação, e com isenção de imposto de renda, enquanto a maioria ainda está caindo em golpes e trocando horas por centavos. Você vai descobrir uma rota real, simples, silenciosa e acessível. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rápida. O que está te impedindo de viver de renda hoje? Falta de dinheiro? Falta de conhecimento? Ou o problema é que você ainda está preso no jogo dos outros? Aquele onde você trabalha para enriquecer quem te paga. Se você continuar nesse caminho, vai passar os próximos 30 anos reclamando do governo, sofrendo com boletos e vivendo só pro próximo salário. Mas se ficar comigo até o fim, eu vou te mostrar os fundos certos, com nomes e dados. E no final do vídeo, vou te revelar o cálculo invisível que os milionários usam para saber exatamente o quanto investir, para gerar uma renda automática que nunca para de crescer. Isso não é sorte, não é promessa mágica, é um plano claro, executável, com base em números reais e estratégias que os ricos usam há décadas, mas que ninguém ensina na escola. Este é o canal Provérbios da Riqueza. Aqui a gente não perde tempo com enrolação, nem com branding de riqueza falsa. Aqui é sabedoria aplicada ao dinheiro, e dinheiro aplicado à liberdade. Se você sair agora, vai continuar no escuro, mas se ficar, vai sair com um plano concreto, para viver de dividendos, e mudar o final da sua história financeira. Vamos juntos até o fim, porque no fim deste vídeo, você vai entender por que R$ 500.000 bem investidos valem mais do que uma vida inteira de salário, e como você pode começar a construir isso, mesmo com pouco dinheiro, mesmo começando do zero. Hoje, você já sabe, R$ 5.000 pingando todo mês, direto na sua conta, sem ter que vender o seu tempo, sem chefe, sem cliente, sem correr atrás de comissão. Agora, vamos mostrar como chegar lá. E não é uma fórmula mágica, é uma fórmula matemática. R$ 5.000 por mês significam R$ 60.000 por ano. E se você investe em FIIs que pagam 1% ao mês em dividendos, você precisa de R$ 500.000 investido. R$ 500.000. Se o dividendo for menor, tipo 0,8% ao mês, você vai precisar de R$ 625.000. Agora, antes que você diga, mas eu não tenho isso, respira fundo. Você não precisa ter esse valor agora. Você precisa entender o caminho. Porque quanto antes você começar, mais rápido o poder dos juros compostos vai começar a trabalhar por você. E o mais importante, os reinvestimentos. É isso que transforma o tempo em um aliado, e te leva de R$ 1.000 investidos para os 500.000 que você precisa. Quer um exemplo real? O Thiago Nigro, do canal Primo Rico, começou com um vídeo simples, falando de investimentos e dividendos. Lá em 2016, ninguém falava disso no YouTube. Ele fez aportes mensais consistentes em ações e FIIs. Hoje ele é multimilionário, não por causa dos vídeos, mas porque começou cedo, entendeu o jogo do longo prazo e se expôs aos ativos certos. Outro caso, o Bruno Perini, do canal Você Mais Rico. Ele começou investindo em FIIs bem antes de vender cursos ou criar conteúdo. E sempre fala, se você reinveste os dividendos dos FIIs, seu patrimônio dobra muito mais rápido do que quem só consome os rendimentos. O segredo é não interromper o ciclo, ganhar, reinvestir, esperar. Fazer isso por 10 anos muda o seu futuro. E agora, presta atenção nesse dado. Segundo o relatório da Infomoney, mais de 2 milhões de brasileiros já investem em FIIs, e o número cresce todo mês. Só no primeiro semestre do ano passado, o valor total investido em fundos imobiliários passou dos R$ 200 bilhões. Por quê? Porque eles pagam todo mês. E o brasileiro gosta de ver o dinheiro pingando com regularidade. Mas, o que são FIIs de verdade? FIIs são fundos de investimento imobiliário. Você compra cotas, e essas cotas te tornam sócio de imóveis reais.
galpões logísticos que atendem empresas como a Amazon, lojas do Banco do Brasil, agências da Caixa, hospitais, prédios de escritórios, shopping centers. Você entra como sócio, sem precisar comprar um prédio inteiro. Com R$ 100, você já participa do aluguel de uma agência bancária em uma capital. E por lei, os FIIs são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro líquido em dividendos mensais. Traduzindo, enquanto você dorme, seu dinheiro está cobrando aluguel por você, e se você reinveste esses aluguéis mensais, seu número de cotas vai aumentando. E com isso, o valor que você recebe também cresce. É um efeito bola de neve. E olha só isso, o canal Favelado Investidor trouxe uma série mostrando como ele saiu do zero para R$ 100 mil investidos em pouco mais de 2 anos. Sabe como? FIIs e aportes constantes. Com menos de R$ 500 por mês no início, o que faltava em dinheiro, ele compensava com consistência. Muita gente ignora esse caminho porque está presa na ideia de ficar rico rápido. Mas quem começa com foco no longo prazo, mesmo com pouco, chega lá. Isso é matemática, não é sorte. E é isso que separa os que vivem de renda dos que vivem correndo atrás do dinheiro. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu não entendo nada de FIIs, como vou escolher os melhores? Calma. Nos próximos minutos, você vai entender como identificar bons fundos, como se proteger dos riscos, e como montar uma carteira que funciona mesmo se o mercado cair. Se você continuar, vai sair com uma visão totalmente nova do que fazer com o dinheiro que você já tem. E o canal Provérbios da Riqueza está aqui para isso. Trazer clareza, estratégia e direção para quem quer viver de verdade, e não apenas sobreviver. Agora que você já entendeu a lógica básica dos fundos imobiliários e viu que é possível sim chegar a uma renda de R$ 5 mil por mês com investimentos inteligentes, chegou o momento de entrar na parte prática. Quais tipos de FIIs podem levar você até lá? E aqui, amigo, é onde muitos eram feio, porque seguem modinha, compram só o que está em alta no YouTube, ou porque algum influenciador famoso mencionou, mas o segredo está na estratégia, e não em tentar adivinhar qual fundo vai bombar. Existem basicamente 2 tipos de FIIs que você precisa dominar, os de papel e os de tijolo. Cada um tem seu papel específico na construção da sua liberdade financeira. FIIs de papel são os que investem em recebíveis imobiliários, basicamente dívidas que empresas do setor imobiliário têm, e que pagam juros. Eles costumam pagar mais dividendos, mas também apresentam mais risco, principalmente se o cenário de juros e inflação oscilar demais. Olha alguns exemplos reais. O KCR11, que é um FII de papel, entregou um dividend yield de 16,13% nos últimos 12 meses. Outro exemplo, RZAK11, com 14,49% ao ano, e o DEVA11, que ficou em 14,17%. Agora, pensa comigo, mesmo com oscilação, esses fundos entregaram retornos muito superiores a qualquer renda fixa tradicional, mesmo com o IPCA nas alturas. Mas claro, nada vem sem risco, e é por isso que o segundo tipo de FII entra como base sólida da carteira, os FIIs de tijolo. Aqui estamos falando de imóveis físicos, reais, galpões logísticos, agências bancárias, prédios de escritório, hotéis, shopping centers. A grande vantagem dos FIIs de tijolo é a estabilidade. O imóvel existe, tem contrato de aluguel de longo prazo, e mesmo que o mercado balance, o fluxo de caixa tende a ser mais previsível. Olha alguns exemplos práticos. HTMX11, focado em hotéis, teve rendimento de 13,51% no último ano. A IEC11, com foco em imóveis educacionais, entregou 14,82%. O RPR11, outro fundo de tijolo que superou os 14% de retorno anual. A dica de ouro aqui é clara: monte uma carteira diversificada. Com os 2 tipos, os FIIs de papel vão turbinar sua renda, enquanto os de tijolo trazem estabilidade. E isso não é teoria. O empresário Caio Affiuni, que ficou conhecido pelo Reality Big Brother Brasil, revelou numa entrevista recente ao Infomoney que começou a estudar FIIs quando saiu do programa. Hoje, parte da renda dele vem desses investimentos. Outro exemplo, o criador de conteúdo Rafael Seabra, do blog Quero Ficar Rico, mostrou abertamente sua carteira de FIIs, que rende mais de R$ 6 mil por mês só com dividendos. E se você acha que precisa de muito dinheiro para começar,
está enganado. Existem cotas de FIIs, por menos de R$ 100. Isso mesmo, com R$ 100, você já consegue comprar uma parte de um prédio comercial que paga aluguel todos os meses. Programas como o Conta Corrente, da Globonews, já mostraram reportagens com famílias brasileiras que conseguiram criar uma renda extra só com esse tipo de fundo. O segredo está no passo a passo, na consistência e na estratégia de reinvestimento dos dividendos. E agora, talvez a pergunta esteja martelando aí na sua cabeça. Tá, mas como eu monto essa carteira? Quais fundos são os melhores para mim? Como evitar fundos problemáticos? Fica tranquilo, porque é exatamente isso que vou te mostrar nos próximos minutos. Se você sair agora, vai perder os 3 maiores erros que os iniciantes cometem ao montar sua carteira de FIIs. E só um desses erros pode atrasar sua liberdade financeira em anos. Então segura firme, a resposta que você busca vem logo a seguir. E eu vou entregar a promessa, te mostrar o caminho completo para atingir R$ 5.000 por mês com FIIs, sem depender da sorte, sem correr riscos desnecessários e com dados concretos. Fica comigo, é agora que o jogo começa para valer. Para começar, vamos direto ao ponto. Se o seu objetivo é receber R$ 5.000 por mês com FIIs, e cada fundo escolhido te paga uma média de 1% ao mês, então você precisa de R$ 500 mil investidos ao total. Simples, sem mágica, apenas matemática. 1% de R$ 500 mil é igual a R$ 5.000. Agora, antes que alguém fale, mas é difícil juntar isso, calma, ninguém começa com R$ 500 mil. A maioria dos milionários de verdade começou com pouco, mas tinha clareza de onde queria chegar. O primeiro passo é montar a sua estratégia. Vamos supor que você escolha 5 fundos que pagam bem, com histórico consistente de rendimentos. Exemplo de alocação: R$ 100 mil em CACR11, R$ 100 mil em AIS11, R$ 100 mil em HTMX11, R$ 100 mil em ERESEAK11, R$ 100 mil em URPR11. Esses fundos, juntos, pagaram entre 13% e 18% nos últimos 12 meses. O resultado, uma renda mensal estimada de R$ 5 mil, bruta. Mas calma, isso ainda não é o paraíso. Existem impostos, oscilações e momentos de mercado que podem reduzir esse valor. Então, você precisa de margem de segurança, ou seja, ao invés de mirar apenas nos 500 mil, pense em R$ 600 mil para ter respiro. Mas agora vem a parte mais importante: como chegar lá. Imagine o seguinte: um fazendeiro planta 5 sementes diferentes. Cada semente cresce em ritmos distintos. Algumas dão frutos em poucos meses. Outras levam anos. Mas todas têm algo em comum: elas só dão frutos se forem regadas com frequência. Os FIIs são essas sementes. Cada mês que você aporta é como regar sua plantação. Às vezes, no começo, parece que não vale a pena. Você aporta R$ 100 e recebe R$ 1. Aí vem o desânimo. Você pensa, para que isso? Mas é aí que entra a mágica do efeito bola de neve. Porque, assim como o agricultor paciente, você vai ver os primeiros frutos lá na frente, e quando vierem, o crescimento se acelera. É como diz o ditado: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Porque a tâmara demora até 7 anos para dar fruto. Mas quem planta FIIs e reinveste os dividendos, vê o milagre dos juros compostos acontecendo. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você consiga aportar R$ 1.000 por mês em FIIs que pagam 1% ao mês. No primeiro mês, você ganha R$ 10 em dividendos. Parece pouco, né? Mas se reinvestir sempre, em 10 anos, com crescimento médio e aportes constantes, você pode ter mais de R$ 230 mil acumulados. E sabe o melhor? Isso sem contar a valorização das cotas, que pode aumentar ainda mais o seu patrimônio. Agora, vamos falar de perfil. Não adianta escolher FII porque o influencer falou. Você precisa entender sua tolerância ao risco. Quer estabilidade? Foque mais nos FIIs de tijolo, imóveis físicos, como a IEC11 ou HTMX11. Quer rentabilidade mais alta e topa mais volatilidade? FIIs de papel, como KCR11 ou RZAK11, são mais indicados. E aqui vai um aviso importante: evite colocar tudo em apenas um tipo. Diversificação é proteção. E aí vem a parte que ninguém te conta. Sabe aquele ditado popular: quem tem um, não tem nenhum? Ele se aplica perfeitamente aos investimentos. Ter só um tipo de FII
É o mesmo que construir sua casa num terreno só de areia. A base não é firme. Você precisa combinar diferentes tipos de fundos, shoppings, lajes corporativas, recebíveis, logística. Cada setor tem ciclos diferentes, e isso suaviza os impactos negativos do mercado. É como montar um time de futebol. Se só tiver atacante, não vai funcionar. Precisa de zagueiro, volante e goleiro. Aliás, se dinheiro fosse um time, a defesa se chamaria diversificação. Na próxima parte, eu vou te mostrar quais são os 3 erros que fazem investidores perderem dinheiro com FIIs, e como evitá-los. Se você sair agora, vai perder a parte que pode te livrar de cair nos mesmos buracos que fazem milhares de brasileiros desistirem dos investimentos. Fica comigo até o final, porque é nessa parte que a gente separa quem está brincando de investir, de quem realmente quer viver de renda. A verdade que separa o pobre do investidor não está no quanto ele ganha hoje, está no que ele faz com o que sobra depois de pagar as contas. E aqui está o ponto central da transformação financeira. Quem entende a lógica do reinvestimento e da aceleração constrói um patrimônio silencioso, constante e crescente. Não é magia, é matemática. Um estudo publicado na Infomoney mostrou que, com aportes mensais de R$ 500, reinvestindo dividendos e escolhendo ativos consistentes, é possível transformar R$ 10.000 iniciais em mais de R$ 500.000 ao longo de 10 anos, isso com uma taxa média de 1% ao mês, algo alcançável em fundos imobiliários e ações que pagam bons dividendos. Mas o segredo está na disciplina. A maioria dos brasileiros não consegue manter constância. A cada aumento de salário, troca de carro, a cada entrada de 13º, vem um novo iPhone. E aí, o ciclo recomeça: dívida, parcelas, estagnação. Enquanto isso, o investidor real, mesmo ganhando pouco, reinveste. Cada centavo que pinga de dividendo volta para o tabuleiro do jogo. Esse é o segredo da aceleração. A Bíblia já ensinava isso em Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A riqueza verdadeira vem da paciência e da constância. Enquanto o pobre financia o celular para parecer moderno, o investidor compra cotas que colocam dinheiro no bolso dele todo mês. Enquanto o pobre tira da bolsa para consertar o carro, o investidor ajusta o orçamento e mantém os aportes intactos. Enquanto o pobre paga juros, o investidor recebe. Aí está a mágica silenciosa. É aqui que a vida muda, quando você percebe que o segredo não é ter muito, é multiplicar o que já tem. Pare e pense, quantas pessoas você conhece que ganham mais de 5.000 por mês e estão quebradas, e quantas pessoas simples, como camelós, feirantes e microempreendedores que, silenciosamente, guardam, investem, reinvestem e hoje têm casas, lojas e renda passiva? Porque não é só o quanto se ganha, é o que se faz com o que sobra. E aqui entra o ponto de virada. Quando você faz o dinheiro trabalhar para você, você entra na rota da liberdade. Não importa se começa com pouco, o pouco, bem cuidado, vira muito, e o muito, se mal administrado, evapora. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e isso vale para o dinheiro. Ser fiel no pouco é respeitar R$ 50, é não desperdiçar 100, é ver 500 como um exército de soldados que podem ir à batalha por você todo mês. Quem pensa assim, acelera, porque cada real investido volta com reforço, cada cota comprada traz mais cotas no futuro, e isso vira uma bola de neve positiva, uma máquina de geração de renda, que não depende do seu esforço físico diário. Você começa a respirar, começa a planejar, começa a sair da luta por sobrevivência, para entrar na construção de legado. A verdade, meu irmão, é que enquanto a maioria busca atalhos, os sábios seguem princípios. Enquanto muitos querem sorte, os ricos constroem hábitos. A diferença entre o que afunda e o que prospera está na mente, e o reinvestimento é a prática que prova essa diferença. Se você entendeu isso hoje, parabéns, você já está na frente da maioria, e se quiser dar o próximo passo, eu deixei na descrição um mini curso gratuito que mostra, passo a passo, como começar a investir com o que você tem, com segurança e estratégia. Não é mágica, é conhecimento, é sabedoria aplicada. E como diz Eclesiastes 7:12, a sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Use os dois, o dinheiro e a sabedoria, e você será imparável. Chegou o momento da verdade.
A partir daqui, não é mais sobre quanto você ganha, e sim sobre quanto seu dinheiro é capaz de gerar sozinho, mês após mês, sem depender do seu esforço físico, do seu tempo ou da sua saúde. Essa é a virada de chave. A renda passiva não é só um conceito bonito. Ela é a única ferramenta real de liberdade financeira. Ela é o contrário da escravidão moderna disfarçada de estabilidade. Enquanto a maioria vive para pagar contas e sobreviver até o próximo salário, o investidor inteligente constrói liberdade em silêncio, tijolo por tijolo, dividendo por dividendo. E o mais interessante, não precisa ser rico para começar. Você só precisa de uma decisão firme, uma mentalidade ajustada e disciplina para seguir mesmo quando parecer lento. Porque, no fim, o que parece lento no começo, acelera de um jeito que parece impossível depois. Jesus disse em Lucas 14:28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar. Investir é exatamente isso: planejamento, paciência e visão. Quem planta no terreno certo, colhe frutos que duram por gerações. E aqui está a grande reflexão: quantos anos da sua vida você ainda vai entregar por um salário, enquanto poderia estar construindo uma fonte que trabalha por você? Quantas oportunidades vão passar diante dos seus olhos, enquanto você gasta tudo em passivos que só drenam seu futuro? Você já viu que é possível. Já entendeu os fundos que pagam bons dividendos. Já percebeu que reinvestir é o combustível da aceleração. Agora, a decisão é sua. Você pode seguir dependendo do suor, da força do seu corpo, dos favores do patrão, ou pode construir a paz dos dividendos. A paz de acordar sem pressa, sabendo que o dinheiro está trabalhando por você. A paz de ver seu filho crescer com tempo de qualidade. A paz de servir a Deus, sua família e seus propósitos com liberdade real. Mas lembre-se, quem procrastina a liberdade, permanece preso. E se você entendeu isso, tem uma próxima armadilha que precisa evitar. O estilo de vida que te faz parecer rico, mas te mantém quebrado. Esse é o tema do vídeo que está aparecendo agora à sua direita. E se quiser continuar essa jornada, o último vídeo do canal está logo à esquerda.